Olá, crianças! Tio Fábio de volta! Antes de começarmos a nossa próxima aventura, eu já peço para que nos ajude a bater 1000 inscritos, se inscrevendo no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Isso é muito importante para mim e me motiva a produzir mais conteúdos como este, todos os dias. Então agora que você já se inscreveu, iremos embarcar juntos na história surpreendente do apóstolo Mateus. Estão prontos? Então venha comigo! Era uma vez, numa cidade chamada Cafarnaum, um homem chamado Mateus. Mateus não era uma pessoa popular, sabe por quê? Ele era cobrador de impostos. Isso significa que ele trabalhava coletando dinheiro das pessoas e entregando aos romanos que dominavam a região. Muitas pessoas não gostavam dele por causa disso, pois os cobradores de impostos eram vistos como injustos. Mas, crianças, algo surpreendente aconteceu na vida de Mateus. Um dia, ele estava sentado em seu lugar de trabalho, contando moedas e registrando nomes, quando, de repente, ele ouviu alguém chamá-lo. Quem será? Era Jesus! Isso mesmo, o próprio Jesus. Ele olhou nos olhos de Mateus e disse com uma voz calma e firme: "Siga-me, Mateus." Agora, imaginem só, você está no seu trabalho, quietinho, e alguém incrível te chama para seguir um novo caminho. O que você faria? Pois Mateus, sem pensar duas vezes, levantou-se, deixou tudo para trás e foi atrás de Jesus. Ele estava tão feliz e tão decidido que fez um grande banquete em sua casa, convidando Jesus e seus amigos. Mateus queria compartilhar com todos a sua alegria. Nem todo mundo gostou da novidade. Alguns religiosos da época, chamados fariseus, começaram a reclamar e a perguntar a Jesus: "Por que você anda com cobradores de impostos e pecadores?" Mas Jesus respondeu com algo que Mateus jamais esqueceria: "Eu vim aqui para ajudar os doentes, não os que já estão saudáveis. Eu vim aqui para salvar aqueles que precisam de ajuda." Mateus se sentiu amado e aceito de uma forma que nunca havia sentido antes. Depois daquele dia, crianças, a vida de Mateus mudou completamente. Ele passou a viajar com Jesus, ouvindo cada ensinamento, vendo milagres e aprendendo o valor do amor, da generosidade e da bondade. Mateus estava sempre anotando as palavras de Jesus. Ele era o único que sabia escrever naquela época, e com o tempo ele escreveu um livro que hoje está na Bíblia e se chama Evangelho de Mateus. O livro conta as histórias e os ensinamentos de Jesus para que todos possam conhecer e seguir o exemplo dele. No capítulo 11, versículos 28 a 30, Mateus escreveu: "E Jesus disse: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Esta passagem é uma das mais confortadoras, lembrando que Jesus oferece descanso e alívio aos que enfrentam dificuldades. E vocês sabiam que Mateus foi tão corajoso que continuou a contar a história de Jesus até o final de sua vida? Mesmo quando algumas pessoas não gostavam, ele não desistiu. Ele queria que todos soubessem quanto Jesus amava as pessoas, mesmo aquelas que ninguém parecia amar. Foi Mateus também que escreveu a oração do Pai Nosso, que você pode encontrar no capítulo 6, versículos 9 a 13. Jesus ensina os discípulos a orar, dando o exemplo de uma oração que ainda hoje é muito usada pelos cristãos, e por mim também, é claro. Agora, crianças, o que Mateus escreveu no capítulo 5, versículo 7, é surpreendente. E vocês precisam ficar até o final da história, que é conhecida até hoje como o Sermão da Montanha, que aconteceu em um dia lindo e ensolarado. Uma multidão de pessoas se reunia ao redor de Jesus, que subia uma colina em busca de um bom lugar para que todos pudessem ouvi-lo.
Homens, mulheres e crianças vinham de várias vilas e cidades. Alguns estavam ansiosos para ver milagres. Outros tinham vindo apenas para ouvir as palavras de alguém que falava com tanto amor e autoridade. Sentado no topo daquela colina, Jesus olhou para todos e começou a ensinar de maneira simples, mas profunda. Ele queria mostrar a todos como viver uma vida cheia de paz e bondade, mesmo que as dificuldades surgissem. Ele começou falando sobre as bem-aventuranças, que são como pequenas promessas para aqueles que têm o coração voltado para o bem. E Jesus disse: Felizes são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. As pessoas se entreolharam um pouco confusas, porque Jesus estava dizendo que os pobres de espírito eram felizes. Então, ele explicou que ser pobre de espírito significa entender que dependemos de Deus e que precisamos dele para sermos completos. Quem tem um coração humilde e reconhece isso, encontrará o verdadeiro tesouro no céu. E ele continuou: Felizes os que choram, pois serão consolados. Na multidão, algumas pessoas que haviam perdido entes queridos ou enfrentado problemas começaram a sorrir. Jesus estava dizendo que Deus sempre oferece consolo para aqueles que estão tristes, lembrando-os de que o amor de Deus está sempre perto. E ele prosseguiu: Felizes os mansos, pois herdarão a terra. Ao dizer isso, ele incentivava as pessoas a serem gentis e pacientes, em vez de reagirem com raiva ou violência. Jesus ensinava que a verdadeira força está na mansidão e que aqueles que buscam a paz terão uma recompensa duradoura. Jesus então falou sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, que são misericordiosos, que têm um coração puro e os que trabalham pela paz. Cada uma dessas características representava um tipo especial de felicidade e proximidade com Deus. E finalmente, ele disse algo que surpreendeu a todos. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mesmo que enfrentassem dificuldades por escolherem o bem, Jesus prometia que eles não estavam sozinhos. Deus estava com eles e eles seriam recompensados. Jesus continuou com uma frase que fez todos pensarem profundamente: Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Jesus estava dizendo que cada um ali tinha a capacidade de fazer a diferença, de brilhar com boas ações e de trazer um gosto especial ao mundo, como o sal faz com a comida. Ele queria que as pessoas levassem esperança e bondade aonde fossem. Então, Jesus começou a falar sobre como tratar os outros. Ele disse que amar o próximo era essencial, mas também que devíamos amar até mesmo os inimigos. Ele explicou que se alguém nos faz algo de ruim, não devemos retribuir da mesma forma, mas responder com amor. Ele usou um exemplo que todos podiam entender. Se alguém lhe bater a face direita, ofereça a esquerda. Essa lição mostrou que a vingança não é o caminho. Ao contrário, a paz e o perdão podem transformar corações. Por fim, ele ensinou algo especial que se tornou conhecido como a regra de ouro. Tudo o que vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Isso significa tratar as pessoas do jeito que gostaríamos de ser tratados, com respeito, amor e gentileza. E é algo que até as crianças podem entender. Imagine se todos fossem gentis e bondosos. Como o mundo seria diferente, né? Então, vamos pensar juntos
Como seria deixar algo importante para seguir alguém que você ama? Mateus deixou tudo para seguir Jesus. O que você estaria disposto a deixar para ajudar alguém que precisa? Agora me fale, gostaram da história de Mateus e do que ele escreveu sobre Jesus? Então, curta o vídeo esmagando o botão de like e compartilhe o vídeo com quem você ama. Ah, e não se esqueça de nos ajudar a bater 1000 inscritos se inscrevendo no canal, hein? Até a próxima, criançada! Tchau, tchau!